Opinião em debate. Oferecimento. Sebron, Medicina Oncológica. 3265-0400. Pax Clínica. Há 40 anos colocando pacientes em primeiro lugar. Credijur. Trabalha para oferecer sempre o melhor. 3216-0102. Unimed Goiânia. Cuidar de você. Esse é o plano. Muito boa noite, telespectadores. O programa desta noite tem uma amplitude muito interessante e uma importância para todos nós que gostamos do bom futebol. Violência no futebol. Por que acontece? Para analisar e discutir esse importantíssimo assunto, estão em nosso estúdio os seguintes profissionais. O Holmes Xavier, narrador e comentarista esportivo. O Bruno Daniel, comentarista e diretor de esportes da Rádio Bandeirantes de Goiânia, da Feras do Esporte. E o Dr. Fernando Krebs, promotor substituto da 25ª Promotoria de Segurança Pública. Tá certo aí, né? Mas o Holmes Xavier também está na Bandeirantes. Pois é, estou na Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes, tem que Boa falar. Boa noite para você, Roseval. Satisfação estar aqui no seu programa. Nossa, eu fico muito honrado de tê-lo aqui comigo. Mas, o Holmes, eu pergunto para você o seguinte. O futebol, eu sempre achei, e aí vai um ponto de inferioridade minha, porque a única área que eu nunca tive competência para fazer do jornalismo foi o futebol. Eu penso que vocês têm uma cabeça diferente. Só de eu pensar que eu teria que decorar o nome dos jogadores ali todos, eu já nunca quis ir. Então, eu me acovardei. Né? Então, entendo muito pouco de futebol. Mas me parece, dá essa impressão, que a turma que trabalha com futebol, os jornalistas, são belicosos. Isso é uma percepção errônea da minha parte? Ou não? Eu penso assim, porque, na verdade, você não trabalha com o esporte porque você não quer, né? Porque se você quisesse, você estava dentro e faria com a mesma competência que você comanda o jornalismo. Não acredito, não. Penso que é. É porque, na verdade, se nós que somos do rádio, somos da televisão, a gente tem a facilidade para fazer aquilo que a gente faz todo dia. Né? Todo dia a gente faz o esporte, né? Faz principalmente o futebol, né? Então a gente tenta fazer o melhor no rádio ou na televisão. Então é uma questão de tempo e de fazer todos os dias. Eu penso que se você quisesse, faria também, né, todo dia bem. Você é muito generoso. Mas você acha que o pessoal é belicoso que trabalha na área? Jornalistas? Eu não imagino que seja chegar desse ponto. Né? Eu penso que nós temos o jeito nosso de fazer o esporte, né? De procurar fazer o esporte. Né? Tentar ser polêmico na hora que a polêmica merece e tentar levar com muito cuidado as informações que a gente passa no esporte todos os dias. Bruno Daniel, por que eu vou insistir um pouquinho nisso? Porque me parece que a gente vê assim, alguns narradores, eles são muito viscerais, né? E talvez em Goiás, porque nós tivemos figuras que são até um pouco folclóricas nisso. Por exemplo, o Cajuru, que foi um dos muito conhecidos, agressivo que só ele mesmo. O Mané de Oliveira era também, assim, como bem bilis, né? Era uma coisa bem biliar, vamos dizer assim, tem a bilis, né? Mas alguns são muito serenos na sua análise. Então, você acha que o ambiente dos próprios jornalistas, que é o primeiro que eu estou analisando, carece de ter, os próprios jornalistas terem um pouco mais de calma na coisa, ou não? Tudo bem, Rosenval? Boa noite, uma honra estar aqui com você, com todo mundo. Olha, eu vejo que eu nunca tinha parado para analisar por esse lado, né? Agora, nós tivemos uma época aqui na nossa imprensa que realmente o Cajuru e aquilo ali formou uma série de profissionais que tinham aí uma conduta de, às vezes, atacar a honra das pessoas, né? E isso faz com que se torne natural. Daqui a pouco você criticar a pessoa e não as atitudes dela, se torna algo corriqueiro, natural. Você destrói uma pessoa por causa do resultado de um jogo de futebol. Eu não acho que isso interfere diretamente na violência, que talvez nós viemos aqui discutir, mas isso afasta pessoas de bem. Pessoas de bem têm a sua reputação destruída porque um time perde um jogo de futebol. Bom, Dr. Fernando Krebs, que é um bambambam na área de direito, tem lutado muito para a paz na sociedade, no futebol. Esse espetáculo aqui, esse primeiro round, eu estou indo por um caminho que, por exemplo, você pega um esporte como o tênis. Vai me dizer que não tem torcida? Tem. Nossa, o cara queria que mas o ambiente ali, o próprio narrador, tanto, vai com calma, bate palma comedidamente.
Então, outros esportes também. Agora, no futebol, se você vê uma narração no futebol, o que o sujeito fala do juiz quando ele erra, do bandeirinha, do jogador, o que o narrador fala ali é no mínimo bem assim, agressivo. Você acha, o senhor analisa que isso também contribui para a violência no futebol? Quer dizer, ela começa pela verbalização da violência, para depois ela se consubstanciar numa coisa mais física, não? Sim, ela pode contribuir, né? Porque uma coisa é a narração apaixonada, né? E a outra que transborda, né? Desborda, vai além, né? E passa para agressão de jogadores, juiz, enfim, que é algo que deve ser evitado sempre, né? Claro que isso cria um caldo de cultura que acaba estimulando torcidas organizadas a praticarem atos de violência. Mas eu acho que o aspecto central não é esse. Não é? O problema da violência nos campos de futebol é que o campo de futebol, historicamente, ele é a terra de ninguém, uma espécie de internet, assim, né? Então, o cidadão pode ir lá e fazer o que ele bem entender, ofender o juiz, o bandeirinha, o treinador, etc. e tal, sem que haja filtros disso. E o filtro começa pelo próprio clube, né? Que tem as suas torcidas organizadas, eles estimulam, eles ajudam financeiramente. E as torcidas organizadas, eles precisariam controlar mais as torcidas organizadas e, ao mesmo tempo, nós deveríamos ter uma legislação também mais específica, né, para punir de forma mais efetiva esse torcedor. Nós temos algumas experiências bem interessantes, né, de clubes de futebol. Eu dou exemplo do meu, que eu sou gremista, né, arremessaram um pedaço de ferro, né, no Lucas Silva, um jogador, um volante gremista, no Grenal, antes do Grenal. Isso foi um torcedor do Internacional que depois foi identificado, não é? Acabou que o Grenal não aconteceu, não se realizou. Esses episódios de violência, logo depois da pandemia, quando as pessoas retornaram aos campos de futebol, ele se ampliou, né? Se aumentou, né? E a gente precisa conter isso, identificando esses torcedores, punindo esses torcedores. A própria CBF também, ela tem punido com rigor os clubes de futebol. O Grêmio mesmo foi punido no final ali da Série A, quando houve invasão de torcedores no campo de futebol. Lembrando, eu sei que você viajou muito já, Rosenval, eu tento te bater na quantidade de países, mas ainda estou um pouquinho longe, né? Mas na Espanha, por exemplo, e na Europa de um modo geral, né, você não tem uma divisão entre o torcedor e o campo de futebol. Não. As arenas novas no Brasil também não. Né? E isso acaba colocando o jogador à mercê, né, de um torcedor que tem que ser educado, porque se for mal educado, ele acaba lesionando um jogador e até levando a óbito ou acabando, encerrando com a carreira de um jogador de futebol. Por isso que a violência nos estádios ela tem que ser combatida, a começar pelos próprios clubes. Na Nova Zelândia e outros países, eu ficava pensando, nossa, se isso fosse no Brasil, tava no sal, porque não tem nada, e além disso não tem nem policial, então, policial longe, assim, o pessoal muito... Mas no Brasil as pessoas já estão acostumando, né, só com aquele vidro baixinho ali, e não está tendo essa invasão. Está aprendendo. Quando há uma invasão de campo, às vezes é com aquele torcedor que não é o torcedor do dia a dia, que ele vai de vez em quando no estádio. Né? Porque, por exemplo, vamos citar um exemplo aqui do jogo entre Atlético e Flamengo. Teve invasão de campo por parte do torcedor do Flamengo. Mas aquele torcedor não é o torcedor do dia a dia, porque o torcedor do dia a dia do jogo, de todo domingo, de toda quarta-feira, ele não invade o estádio, o gramado. Né? Então, sabe que prejudica o time dele. Aquele torcedor, de vez em quando, que ele vai no estádio, que às vezes faz isso. Mas é uma questão de cultura mesmo, viu, Rosenval? Porque se você vai hoje num estádio de futebol na Europa, você observa onde está aquele público e a proteção ela é muito menor, né? Ele tem a oportunidade, se ele quiser, de invadir o campo. Aqui no Brasil, essa proteção ela também é pequena, mas quantos seguranças eles colocam lá para evitar que o torcedor invada? Muitos, porque eles sabem que o torcedor brasileiro, se você der uma brecha, ele invade mesmo. E a diferença nossa com a Europa é que lá eles invadem o campo, mas pelado. Que isso? Né? Arranca a roupa e sai correndo pelado dentro do campo. Mas isso é quando vai fazer protesto. Né? Mas isso é muito raro pelado. Também, né? Isso é muito raro também. Não é os peladões aqui, brincadeira, né? Mas e também não é uma questão, por exemplo, de civilização, porque você vê os torcedores mais violentos, pelo menos que eu tive a oportunidade de ver, e assustadores são, antes deles serem banidos quase do futebol inglês, eram os hooligans, né? Eles eram muito violentos. O torcedor alemão também, quando parte da violência, é um negócio horroroso, né? Então não é uma questão, por exemplo, não, porque sim de cachorro vira lata. Não, os fanáticos, né?
americanos fanáticos, embora nos Estados Unidos o bicho pega, eles também são capazes de fazer coisas que nós achamos que é um absurdo, né? Então, não é uma questão de falar, não, só o brasileiro, não. É o fanático. Nós vamos falar sobre isso aqui no próximo bloco, sobre o que o fanatismo faz para levar o torcedor a partir para a violência, que é o que nós não queremos no futebol, na verdade. Eu quero lembrar que a Unimed de Goiânia, cuidar de você, esse é o plano da Unimed. Cuida da minha família e merece cuidar da sua. Você merece a Unimed. E a Cerrado Acabamentos não é somente mais uma loja nesse segmento, mas sim a melhor. Tudo à pronta entrega. Avenida Mutirão, no 2948, no setor Bueno. O telefone de lá é o 3922-5600. E a Pax Clínica, tocada pelo grande psiquiatra Dr. Salomão, fica em Aparecida de Goiânia, cuida de pessoas portadoras de doenças mentais e problemas de alcoolismo. 3282-7040. E a Bandeira Odontologia Especializada, com o grande odontólogo Dr. Carlos Bandeira, fica ali na Jamel Cecílio. O telefone é 3281-0647 e eu recomendo altamente. Voltamos já já. Estamos de volta com Opinião em Debate, falando sobre violência no futebol. Por que acontece? Como coibir, como impedir que a violência não se torne uma coisa banal no futebol. Bom, Holmes Xavier, essa violência que todos nós abominamos no futebol, você como uma pessoa da área que conhece bem, entende que precisava ser feito o que não foi feito ainda? Porque afasta as famílias, afasta o torcedor qualificado. Entendo que não interessa aos clubes, não interessa para quem gosta de futebol. O que as autoridades não fizeram ainda? Assim, eu penso que ao longo da história, né, dentro do futebol brasileiro, o torcedor ele nunca teve um tratamento que ele merecia. Por exemplo, estádio coberto, o torcedor sempre ficou no sol, ficou na chuva, né? Agora mais recente é que está assim, fazendo estádios com cobertura. Então esse é um ponto. O torcedor nunca teve o tratamento que merecia, ou que mereceu durante a vida dele como torcedor de futebol. Eu penso que a questão da justiça, né? O torcedor, ele invade um campo, ele briga na arquibancada, ele briga fora do estádio, que talvez o maior problema é fora do estádio, não é dentro do estádio, e não tem uma punição para ele. Então não tem uma justiça para ele. Por exemplo, proibir por um determinado tempo de ir ao estádio de futebol. Ou uma punição para o clube. O clube também, raramente, ele é punido na questão de um torcedor de futebol. Você citou há pouco a Inglaterra. A Inglaterra teve, na época desses hooligans, teve, por exemplo, punição para o clube de futebol. Time que ficou 1 ano, 2 anos sem participar de um campeonato. Então é essa punição que às vezes precisa acontecer. Agora, Bruno Daniel, eu tenho a minha alegria no futebol, ela é risível e pode ser até condenada. Sabe qual que é a minha maior alegria no futebol? Ver o Corinthians perder. Mas por quê? Porque eu não gosto do Corinthians. Mas você é Palmeiras? Não, eu não sou ninguém. Eu só sou anticorintiano. Tem uma explicação psicológica para isso. Porque eu morei perto do Pacaembu, em São Paulo, e os corintianos eram assim. Quando eles ganhavam, eles saíam na rua quebrando tudo quanto é coisa que encontravam pela frente, inclusive meu carrinho Volkswagen, muito mequetrefe, que riscava e tudo mais, porque ganharam. Quando eles perdiam, era pior. Então eu passei a ficar azedado com os corintianos. Olha que coisa besta, mas é verdadeira que eu estou contando. Não, mas você tem motivo para isso. Eu tenho motivo. Você então era vizinho do Pacaembu. Eu fico torcendo contra o Corinthians. Uma bobagem minha, claro, mas imagina. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, existem realmente torcidas que são feitas de gente mais complicada, como eu penso que são os corintianos, ou não? Não, existe para todo lado. Inclusive, não é aqui porque o doutor Fernando está aqui, mas esse trabalho de identificar esses infiltrados, gangue vestido com camisa de time de futebol, foi feito a partir do trabalho dele. Né? Porque as pessoas têm as gangues que estão aí infiltradas nos setores, né, nos bairros.
e assim por diante, aí vestem a camisa de time de futebol, ou que seja de torcida organizada, para se disfarçar, para criar um disfarce em cima daquilo que eles fazem de errado, cometer crime, tráfico de droga e assim por diante. É evidente que foi iniciado um trabalho lá atrás para coibir isso aí. Foi criada uma situação aqui em Goiânia de proibir 2 torcidas nos clássicos de futebol, tentando aí medidas para minimizar esses problemas que acontecem. Até hoje não foi criado nada eficiente para resolver o problema. Chegaram a suspender a torcida organizada e assim por diante, mas a questão ela é muito mais abrangente, porque você tem que ir no foco do problema. Onde é que é o foco? É essa criminalidade, é a gangue, é o problema, é o chefão, é aonde ela realmente vai. Então eu vejo que esse problema nós nunca conseguimos atacar. Talvez porque sempre se faz vista grossa com a desculpa do futebol e deixando para depois, deixando para outro resolver, deixando para outra hora. Então é porque nós realmente até hoje não atacamos o problema. O dia que atacar, resolve. E pode ser também, Rosivão, uma questão de cultura de torcida, né? Por exemplo, você vê a torcida local aqui, a torcida do Atlético Goianiense. Não tem essa violência. É boa, é uma torcida mais família e tal. Por exemplo, vou citar um exemplo aqui. Em dezembro do ano passado eu fui para o estádio para transmitir um jogo entre Atlético e Flamengo, jogo grande, né, no final do ano. Eu vi um torcedor do Goiás com os filhos dele com a camisa do Goiás indo para o lado do estádio. Se fosse um outro estádio, jamais um cara vai andar com a camisa de um outro clube junto com a torcida do time. E com o Atlético estava. Então eu penso que é uma questão muito mais de cultura do torcedor de futebol. Eu acho que depois o telespectador vai me pedir isso, o Romulo Xavier torce para que time? Ah, rapaz, eu torço pro futebol goiano. Eu tenho uma simpatia pelo Atlético. Pelo Atlético. E o Bruno Daniel? Não, na verdade, eu não torço, não. Não? Não torço, não. Você não é corintiano, não? Eu era, né? Mas depois que eu vim pro futebol, para Goiás e morar aqui, trabalhar no futebol goiano, eu abandonei esse negócio de Corinthians. Eu torço pros times daqui, eu gosto de todos, eu torço por todos. Eu tenho uma história maior no Atlético, mas isso não me faz torcedor. Torço por todos. E não é conversa de radialista, não. Não, eu sou futebol goiano. É verdade. Quem acompanha sabe, eu acabo torcendo para todos. É porque a gente não gosta muito de falar para quem torce. Por quê? Porque hoje tem a rede social e o torcedor ele é chato. É chato. Você narra um gol do Vila e fala... Então é difícil. Ô Bruno, eu já vi ex-espírita, ex-católico, ex-evangélico, ex-humanista, ex-isso, mas ex-corintiano, você vai ficar no meu... Como se diz, né? Muito prazer. Eu sou o primeiro, então. É brincadeira com você. Não, mas é eu verdade. entendo a sua posição, que você está aqui conosco agora e abraçou os comecei a trabalhar aqui no futebol goiano. Eu sou nascido e criado em São Paulo, né? Fui corintiano. Quando vim para cá, comecei a militar aqui na Crônica Esportiva. Aí um dia eu percebi que eu estava tendo Goiás e Corinthians, eu não estava torcendo para o Corinthians. Então estava torcendo para o Goiás. Que legal. Perderam um torcedor. Parabéns. Mas, Fernando Krebs, do que nós estamos ouvindo agora, será que falta... porque se quer que o Ministério Público resolva tudo, e evidentemente que o Ministério Público não pode, né? Mesmo querendo. Né? Mesmo querendo. Mas será que nesse caso aí não falta o que fala que falta no Brasil inteiro, que é a polícia investigativa? Quer dizer, não falta os investigadores infiltrarem nas torcidas organizadas para descobrir quem é quem e ali com inteligência policial desbaratar as quadrilhas envolvidas? Mas isso já foi feito pontualmente, né? Isso que o Daniel mencionou, que é a questão de filtrar o torcedor que se filia numa torcida organizada. Não só a torcida organizada deveria fazê-lo, como o próprio clube de futebol. Olha, eu quero saber quem são seus torcedores, se eles têm antecedentes criminais ou não. E caso eles tenham um comportamento antissocial, nós vamos punir a torcida organizada. Então falta isso. E faltam campanhas também dos próprios clubes de futebol contra a violência, né? Foi essa ideia da torcida única, foi adotada em diversos estados brasileiros. Nós temos a torcida mista também, em Grenal, que vai o marido que é gremista, a esposa que é colorada, a torcida e única, vai... eu acho que resolveu, funciona. Não, eu acho que a torcida única é um mal necessário pontualmente.
não é só para você Por superar exemplo, uma eu determinada acho que a situação de polícia crise, mas não é o escolheu ideal. eu acho que a polícia escolheu o que é mais fácil para ela. Sim, sim, que é sim, melhor sim. cuidar de 10 mil torcedores de uma torcida do que 20 mil. Não, sem dúvida. Mas eu penso que não é a solução, que a gente não pode ser tão troglodita de ter que ter torcida única em estádio de futebol. A gente pode ter as duas torcidas para estádio de futebol, né? Desde que a gente tenha torcedores e não marginais travestidos de torcedores. verdade, né? E nós temos torcidas assim, muito educadas. Eu acho que a do Goiás, de um modo geral, é extremamente educada. Uma vez eu me lembro aqui no Céu Dourado, eu fui assistir um jogo, era com o Corinthians, tinha um corintiano fanático lá na arquibancada, cheio de gente da torcida do Goiás, e ele estava enlouquecido, e o Corinthians fez gol, e ele vibrou, etc e tal, e ninguém do Goiás, da torcida do Goiás falou vírgula para ele. Eu fiquei impressionado, porque se fosse no Sul, um colorado não ia ficar no meio dos gremistas. Ele era um Nem ex-colorado. vice-versa. É um ponto para a torcida do Goiás. Sim, eu acho a torcida do Goiás extremamente educada, mais do que a do Atlético Goianiense. E devia, talvez, fazer uma campanha mostrando o quanto isso é benéfico para o futebol. Eu concordo com o Dr. Krebs. Tudo na vida pode ser feito com boas campanhas publicitárias. Né? Sem dúvida. Haver unir todas as emissoras de rádio, fazer. Olha que negócio bacana. Fazer a gente pudesse conjunto, né? Fazer em conjunto, né? Unir Seria todas as importante, emissoras. né? Talvez até envolver os próprios cronistas, que são pessoas Isso, os profissionais, que os torcedores gostam, né? Que os torcedores escutam, né? E outros jornalistas importantes, como você também, eu acredito que daria para ser feito isso aí. E dentro do que o Dr. Krebs falou aqui agora, uma coisa que poderia ser feita, porque hoje as torcidas organizadas, elas são instituições independentes. Cada uma tem seu CNPJ, às vezes tem 2, 3 torcidas, né, de um clube de futebol. Poderia vincular os clubes. Se vincula aos clubes, aumentaria a responsabilidade dos clubes, entendeu, doutor? É uma ideia. Entendi, é uma ideia. Aumentaria a responsabilidade dos clubes e se der problema, der briga, der morte, o clube é culpado também. É uma ideia. Mexendo no bolso, principalmente. Né? Exatamente. Águas do Bem. Esta água aqui, a Levite, que a Misi só pôs uma água para mim hoje, está com uma buchibagem, sou ela mesma. Ela é um excelente antioxidante e uma das águas mais alcalinas com menor índice de teor de sódio do mundo. E tem sabor agradável. Normalmente águas com menor índice de teor de sódio não são agradáveis. Essa é. Entregam na sua residência. 3255-9626 é o telefone para você receber em casa. E a Credijur é a instituição financeira da família e dos negócios dos advogados em Goiás. Filie-se e aproveite as vantagens nos produtos e serviços bancários com menores taxas e menores juros. 3216-0102, porque faz parte do complexo Sicoob, com mais de 2.000 pontos espalhados pelo país. E o Sebrae está há quase 5 décadas dando apoio a pequenos e médios empresários. Conheça os cursos e eventos que podem ajudar a expandir o seu negócio. Acesse sebrae.com.br e descubra a unidade mais próxima de você. Voltamos já já. Estamos de volta com Opinião em Debate, falando sobre violência no futebol. Ramos Xavier, eu quero te perguntar uma coisa que não tem a ver com violência não, mas é uma curiosidade, porque eu pouco converso com vocês. Gostaria muito mais de conversar. Porque você acorda cedo e a gente não tão cedo. E eu acordo 5h45 da manhã para estar lá. Você acorda muito cedo e a gente não tão cedo. Mas eu sou do tempo que tinha locutores que inventaram termos que até hoje são usados. Né? Esses dias minha menina de 9 anos estava falando para a outra irmã dela, né, ela está voando na maionese, que foi do Osmar Santos, né? O Osmar Santos, pisando na maionese. Pisando na maionese, ela falou. O Osmar criou muitos bordões. Eu conheci o Osmar de São Paulo, era fantástico o Osmar. Maravilhoso. Uma figura, você ficava assim, tinha um carisma muito grande. E muitos deles inventaram termos que até hoje se perpetuam, né? Os narradores, você tem aí, estão inventando termos que a pessoa adota? Tem, todo dia a gente cria um negócio. Na verdade, as criações a gente faz ela no dia a dia, na rua, né, ouvindo as pessoas. Se ouvir uma pessoa, acha bacana ver um para-choque de caminhão, você acha bacana, vou usar isso aí na transmissão. Né, por exemplo, eu tenho usado agora que eu tirei de uma música. Né, eu não tenho medo de nada, nem de lobisomem, nem de onça pintada. Ah, mas quando ela pega no meu celular,
Se referindo à sua mulher, né? Quando ela pega no seu celular. Né? Então, o que é do lobo, a onça não come. E aí vai. Vai brincando ali. A gente vai fazendo essa brincadeira. O Osmar criou uma frase que ficou famosa, que ele usou por muitos anos, né? Pimba na chulipa, riba na gorduchinha. Na gorduchinha, foi isso. Joga a gorduchinha para a grande área, né? De ser uma referência à bola. Né? Então, o Osmar foi um cara que criou muito. E acrescentou demais no rádio esportivo, ele, Fiore de Gliotti, esses narradores aí. Agora é interessante, Bruno Daniel, isso para mim não perder a oportunidade de falar com vocês. O Galvão Bueno, né, que o pessoal critica muito ele, eu acho ele tão assim, sabor de infância, de infância não tanto assim, mas enfim, para mim ele é Brasil, e o pessoal não gosta, tem gente que não gosta dele, sabe por quê, hein? Porque ele dá opinião, porque ele se posiciona. Quando você dá uma opinião, você tem 50% de gente que está gostando do que você está falando e 50% que fica criando ingresia, né? Ficando contra, achando que você deveria ser um pouco mais neutro. Eu sou apaixonado pelo Galvão Bueno. Nós aqui na Rádio Bandeirantes, o Holmes trabalha com a gente lá, eu trabalho com ele trabalha comigo. Nós fazemos um rádio bairrista. Torcemos para o futebol goiano de uma forma escancarada. E é o que o Galvão faz quando era jogo do Brasil, quando era jogo do Flamengo contra a Universidade Católica, do São Paulo contra a Barcelona. Isso faz o torcedor se identificar com aquilo ali. Eu gosto. Aliás, o povo fala mal do Galvão, mas na hora do jogo que ele está narrando, todo mundo assiste, né? Assiste. Ninguém muda de canal, né? É verdade. Ele é o grande narrador. E é rico, famoso, bem casado, então tem tudo para a gente ficar com inveja. Eu não sei, doutor Krebs falou seu time, não? Falei. Eu aqui torço para o Goiás, mas eu sou gremista, né? Por conta da minha tradição. Da sua tradição. Então, o Grêmio ainda vem em primeiro lugar, né? Doutor Fernando Krebs, então voltando um pouco a essa coisa que a gente gostaria que se mudasse, que é o processo da violência, o respaldo do Ministério Público com as autoridades é bom quando o senhor fez? Porque eu me lembro que o senhor fez um trabalho que me parece que funcionou, né? O Ministério Público, né, fez esse trabalho, né, dos juizados de torcedores, né? E o Judiciário também tem contribuído bastante com isso, né? Nós temos essa experiência, que é uma experiência que existe em todo o país, né? Esses juizados de torcedores, que ocorrem dentro do próprio estádio de futebol, no momento que está havendo o jogo, e ali o torcedor que praticou um delito, ele já é identificado, já vai imediatamente para o Judiciário e já sofre uma sanção, né? De forma rápida, de forma eficiente, né? Agora, eu acho que a gente tem que caminhar no sentido de mudar essa cultura onde o estádio de futebol, nele tudo é permitido, né? E acho que a gente vai chegar lá, a gente vai chegar no padrão europeu, onde fica todo mundo sentado e as pessoas se manifestam, mas sem agredir ninguém, sem bater em ninguém. Nós vamos chegar um dia nesse ponto. Não, e se tem uma coisa também, Holmes, que é danosa, e aí chega um momento que é igual violência doméstica. Como é que vai se resolver o problema da violência doméstica se ela é dentro de casa? Né? Então, você tem o controle do estádio, que é uma coisa possível, com várias técnicas. A violência doméstica está sendo reduzida com a tornozeleira eletrônica. Você coloca a tornozeleira eletrônica, eu estive lá no monitoramento recentemente, está funcionando muito bem, nós temos quase 5 mil goianos com tornozeleira eletrônica, e também o mau torcedor, ele pode ter a tornozeleira eletrônica, e há experiências em que no dia do jogo de futebol, o torcedor tem que se apresentar na justiça e ele fica lá durante o tempo do jogo de futebol. Recolhido. Mas eu estava dizendo, você pode controlar no estádio, etc., mas tem um pessoal que sai do estádio e vai pro pau, vai brigar na sua vila, no seu bairro. Mas as coisas, assim, antigamente, a violência no futebol, ela sempre existiu, né? A diferença é que hoje é filmado, né? Qualquer lugar que acontece alguma coisa, tem uma câmera filmando. É igual a violência doméstica. Antigamente, o cara batia na mulher, a única coisa que ela tinha um olho roxo, né? Para poder mostrar. Mas hoje ela filma também. Filma também. Né? Então, a diferença é essa, é que está sendo filmado e está sendo mostrado. Mas sempre existiu. Aí você fala, mas está mais violento. Não tem como saber, porque antes a gente não tinha essa filmagem, a gente ficava sabendo de ouvir falar. Sim, não tinha aquela referência tão rápida, inclusive. Então hoje tem filmagem, o cara filma. Um dia desse mostrou um torcedor, tá lá um torcedor do Goiás ou do Vila parado, encostado no o cara já esfaqueou ele. Mas alguém filmou. Agora a gente tem a impressão, Bruno Daniel, que o Brasil é o país que mais fanático de futebol, que mais faz futebol, até você ficar um tempo na Argentina. Ali você vai ver o que é fanatismo por futebol.
É um negócio impressionante o que o argentino vive o futebol. Eles torcem chega demais. a torrar, não é? Agora, eles são amam violentos? Você tem essa informação? Não? São muito violentos. Nós vivenciamos uma situação em 2010 com o Goiás na Copa Sul-Americana. O Goiás foi à final da Copa Sul-Americana e disputou o título lá, né? O jogo decisivo foi lá. É pedrada no ônibus. O que aconteceu agora aí com o goleiro do Internacional, né? No Grenal esses dias agora, aconteceu 10 anos atrás, 12 anos atrás, né? Com o Goiás na Copa Sul-Americana. A vantagem e a sorte, entre aspas, é que não acertou ninguém. Porque se acerta, é pedrada, é bomba em ônibus. O Goiás, naquele dia, enfrentou uma guerra. O torcedor de lá é muito mais fanático. Pouco tempo atrás, uma final de Libertadores, Boca Juniors e River Plate, o jogo não pôde acontecer. Porque os torcedores se encontraram, brigaram demais, morreu gente para lá, os ônibus das delegações foram atingidos. Então são torcedores fanáticos e mais violentos. Eu vejo, de um modo em geral, aqui nesses dois países, tanto Brasil quanto Argentina, essa violência, né? Mas nós estamos à frente deles com relação a coibir. O Brasil está longe do ideal ainda, né? Nós estamos muito longe, mas estamos muito à frente, porque lá me parece que os torcedores mandam nas autoridades. Me falam muito isso, que nós, pelo menos, a gente tem tentativas muito consistentes. E tem dia, né, Rosenval, que o negócio é mais traumático, né? Por exemplo, no México, né, teve uma violência num jogo lá que arrancou roupa de torcedor. Né? O cara foi agredido, desmaiado, e lá e tiraram a roupa do torcedor e ele ficou jogado lá, né? Então, assim, tem dia, né, que acontece isso, que o negócio fica mais traumático para quem vê futebol. Holmes, o México, a minha experiência com o México, como jornalista, como pessoa, como turista, não importa, é traumático. Eu acho o México violento, um né? dos países mais violentos e um país onde a credibilidade da justiça já era. Está virando narco-estado. É um narco, não, está virando, não, já é um narco-estado, estado dos mais condenáveis. Eu não tenho receio em dizer isso. E nós temos que lutar para não ser assim. Mas veja só, se acontece no dia a dia do cidadão, não é no futebol que vai ser diferente. Né? Vai. No caso da Bolívia, que é um dos países mais pobres da América do Sul, nós tivemos o caso daqueles torcedores do Corinthians que foram presos lá. Sim. Né, que no Brasil não seriam presos. Então, Sim. mesmo tem alguns países que nos surpreendem. A questão do torcedor, eu sempre achei, a gente ouve, né, que o torcedor brasileiro é fanático por futebol, é fanático por futebol. E meu padrasto falava assim, você está enganado, fanáticos são os europeus. Não é? Claro que os argentinos também são fanáticos, mas são violentos. Né? Mas o europeu, eu vivi lá e vi, e eu acho que eles são muito mais fanáticos do que nós, por incrível que pareça. Apesar do futebol ser o nosso esporte mais popular. Mas lá é impressionante. E não é à toa que as ligas inglesa, alemã, etc. e tal, movimentam a quantidade de dinheiro que movimenta. A espanhola, a La Liga e tal. Eu assisti em estádio de futebol os espanhóis aplaudindo o jogador de tão extraordinário, mas a reverência, né, a paixão, né, pelos clubes, pelo Real Madrid, pelo Barcelona, é impressionante. Não, eu estive lá na Universidade de Navarra por um curto período, mas assim, alguns meses. Os espanhóis são muito fanáticos. Eles gostam muito de futebol. O italiano também tem um fanatismo exacerbado. O próprio francês, né? Que a gente acha que o francês tem aquela, como diz outro, freuma à la francesa. Não. É um povo que... A vantagem que o europeu, e eu acredito que o americano também, porque o futebol americano, embora ele não seja muito divulgado, hoje ele já atrai muitos jogadores importantes. A Liga dos Estados Unidos, ela tem muito dinheiro. Né? A questão é que eles conseguem combinar esse gosto das pessoas, esse fanatismo, esse amor, essa paixão, esse gosto pelo esporte com organização. Né? Eu acho que a palavra-chave é essa, organização. Você transforma o amor das pessoas em dinheiro. Eles sabem fazer isso. O Brasil está tentando aprender agora, vai criar liga e tudo mais, mas ainda não aprendeu. Organização chama dinheiro, desorganização chama pobreza. Perfeitamente. Nós vamos para um breve intervalo comercial, voltamos já já. Estamos de volta com Opinião em Debate. Infelizmente, no último bloco, o Misley verifica quantos minutos? Só isso?
Oh, mas que pena, olha, quando o programa é bom, a gente se diverte fazendo o programa. Mas bom, é quanto tempo que ficou faltando? 5 minutinhos. Sim. Então, doutor Fernando Krebs, o senhor tem aí 1 minuto para falar o que nós não falamos ainda, que o senhor gostaria de dizer. Não, perfeito. Eu acho assim que a gente já evoluiu muito, vai evoluir mais, né? Precisa evoluir, e é importante que os atores todos, né, eles se unam nesse mesmo propósito, nessa bandeira, né? E é um prazer ter estado aqui na presença de todos, né? E eu desejo uma boa noite a todos os telespectadores. Bruno Daniel, que é o nosso comentarista e diretor de esporte. As meninas falam que o Bruno Daniel é um galã, não é verdade? Ele tem esse jeitão de galã. Eu não tinha te encontrado lá ainda, o Bruno Daniel. Mas fala igual o nosso, Gomes, né? Porque o senhor acorda cedo, a gente acorda mais tarde. O nosso diretor de jornalismo das feras do esporte aqui da Bandeirantes. O que você gostaria de dizer que nós não falamos ainda, telespectador? Olha, Rosenval, agradecer a oportunidade, estou muito feliz. E eu acredito que a chave para a gente resolver essa questão da violência no futebol é você acabar com a impunidade, né? A palavra que veio na minha mente em todo momento que a gente veio para essa discussão aqui. Impunidade. Quando nós conseguirmos, eu falo nós porque eu me considero parte do futebol, né? E eu estou à disposição de todo mundo que precisar para colaborar de alguma forma, inclusive gratuitamente, porque eu vejo que o futebol precisa ser valorizado e nós tiramos o nosso sustento aí, o nosso pão de cada dia, através daquilo que nós fazemos. Mas temos que acabar com a impunidade. Esse é o problema maior, na minha opinião. Rômulo Xavier, nosso colega lá, veterano, muito querido pela imprensa de Goiás. Já é assim, um ícone dessa área, tenho muito prazer em estar aqui com você. As suas palavras finais aqui. Rosenval, assim, é sempre uma satisfação participar do seu programa, um programa famoso, Opinião em Debate, né? Quantos anos já de história. E a gente analisar o futebol aqui, principalmente essa questão da violência dentro do estádio, fora do estádio de futebol. Penso que na questão de profissionalismo, o futebol já evoluiu muito nos últimos anos, a gente precisa crescer nessa questão, acho que vai crescer nessa questão, e brevemente a gente vai ter um futebol para todos, um estádio para todos, para as famílias, para crianças, adultos, todo mundo participar. Satisfação estar aqui com você. Muito obrigado. Bom, as minhas considerações finais são as seguintes. A gente precisa, na sociedade brasileira, as famílias precisam se atentar que a violência em qualquer lugar, seja no campo de futebol, seja em qualquer outro lugar, ela não brota ali. Ela acontece porque alguém foi criado na cultura da violência. Então, por exemplo, um pai violento que fala obscenidades na frente do filho, faz xingamentos, trata a esposa mal, ele está criando ali as sementes da violência. A violência, ela gera violência. Então, portanto, as pessoas que são violentas no futebol, alguma coisa começou em algum lugar. Então, a contribuição que todos nós podemos dar é não sermos violentos, porque a violência no trânsito é um tipo de violência que não pode ser aceitada. Então, a sociedade precisa não aceitar de forma alguma a violência, abominá-la, para poder incentivar todos aqueles que lutam contra a violência. E as pessoas envolvidas, radialistas, o promotor Krebs e todos nós que trabalhamos, não queremos que a violência vença. A paz tem que vencer. Para quê? Para os estados estarem mais cheios, para nós estarmos felizes e podermos curtir o entretenimento que o futebol, como um dos maiores esportes do planeta, pode dar para todos nós. Tem que ser só alegria. Até a próxima quinta-feira, se Deus quiser.